Bom, senhoras e senhores, vamos dar continuidade nas nossas aulas, tá? Nós vamos, então, passar para um item muito importante, né, dentro do SEI, tá? Que está relacionado à parte de iniciar um processo, né? Vamos ver como é que é o passo a passo para iniciar um processo, né? Assim que eu faço o login, eu fico nessa página no SEI, tá? E aí, do lado esquerdo, tá? Vocês vão ver aqui, ó, nós vamos ter o menu iniciar processo. Vamos clicar nele. E aqui nós vamos escolher o tipo de processo, tá? Em regra geral, todos os processos que tramitam dentro da PM, né? Trata-se de um processo tipo de comunicação interna, tá? Lembrem-se, nós estamos iniciando um processo, tá? Nós não ainda estamos falando dos documentos, né? Ou de algum documento. Isso aí vai ficar mais para daqui a pouco. Aqui nós vamos indicar qual é o nome, né? Ou qual é a referência desse processo, tá? Eu vou indicar aqui que esse processo se trata de uma aula para o CAIS, tá? Então, aula CAIS 2020, perdão, 22, né? 2023, tá bom? Então, aqui é uma aula para o CAIS, então esse processo vai tratar disso, né? Tá bom? Posso fazer uma classificação por assunto, tá? Especificar aqui, eu posso pesquisar aqui, por exemplo, isso aqui, vamos supor que fosse um processo de férias, então eu iria digitar aqui férias, tá? Ia ter algumas opções aqui para férias, tá? Então, aqui é um campo para pesquisa mesmo e é importante ter, tá? E selecionar. Interessado, né? Então, poderia selecionar aqui, seja um órgão, tá? E olha aí o bizu de prova, hein? O interessado pode ser, pessoal, um interessado em um processo, né? Pode ser tanto um usuário do sistema, por exemplo, eu, aqui, ó, tá? Ou pode ser a unidade, né? Então, vou botar aqui, ó, Dinfo. Então, vai estar aqui, PM Dinfo, tá? Então, interessado, né? No cadastro de interessados, quando do início de um processo, né? Nós poderemos selecionar tanto a unidade, uma unidade, né? Uma caixa SEI, tá? Ou uma unidade SEI, são sinônimos, né? Ou um usuário do SEI, tá bom? Aqui eu posso selecionar público, restrito ou sigiloso, tá? Por padrão, processo no SEI tem que ser público, né? Mas dependendo do que ele vai tratar, ele pode se tornar restrito, né? Ou sigiloso. Sigiloso para os casos em que a lei exige, né? Restrito para as previsões e as hipóteses legais são listadas aqui abaixo, tá? Normalmente, processos internos da corporação tramita informações pessoais, né? Então, a melhor justificativa, tá? É essa aqui, ó, informação pessoal, né? Que é o artigo 31 dessa lei aqui, tá bom? Para proteger, né? As informações pessoais que tramitarão aqui, ok? Um outro detalhe importante, tá? Os senhores precisam ter em mente, né? É que quando nós criarmos um processo, tá? Logo depois, nós poderemos dizer que o processo em si, né, é restrito, tá? Ou nós podemos dizer que o documento desse processo é restrito, tá bom? Então, o que a gente vai conseguir fazendo essa gestão, né? Separando isso. Olha, aqui eu vou começar, por exemplo, dizendo que o meu processo é público, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, público, presta bem atenção, e vou salvar. Então, perceba que ele só criou o processo, né? Não há documentos ainda aqui, né? Então, agora nós vamos fazer o quê? Vamos criar um documento para esse processo, tá? Então, vamos aqui iniciar um documento, tá? Vou botar aqui, ó, incluir documento. Vou pesquisar aqui um documento ofício, tá? Vou selecionar esse documento, ó, já estamos criando um documento. Aqui eu posso descrever algo, né? Vou botar aqui, ó, o ofício teste, tá? Posso indicar um nome na árvore, por exemplo, eu quero que esse ofício, que ele apareça um nome aqui, ó, tá? E é importante vocês entenderem, né?
que é importante vocês entenderem o que é isso aqui, ó. Tá? O que é nome na árvore, né? O que é a árvore? Primeira coisa, tá? Quando nós vamos criando nossos documentos dentro de um processo, tá? Eles vão sendo listados aqui abaixo, ó. Um abaixo do outro, tá? Então, quando todo documento que for criado vai sendo aqui, ó, carregado um abaixo do outro. O conjunto desses documentos, tá? Dá-se o nome de árvore, tá? Como se esses vários documentos fossem, né, ali os galhos, né, da árvore processo, tá bom? Então, essa é a ideia de árvore. E o nome que nós colocarmos aqui, ele vai aparecer à frente, né, aqui do número. Então, eu quero identificar fácil esse documento. Vamos supor que ele seja um requerimento, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Opa. Eu quero que apareça ali requerimento. Vamos supor que fosse um requerimento meu. Então, um requerimento Marink, tá? Vou dizer que esse documento, né, é público e vou salvar, tá? Não me importa o conteúdo por enquanto. Por enquanto, eu vou até fechar essa página. O que a gente quer ver é só como ele fica, né, dentro do processo. Então, olha aqui, ó. Interessante, a gente já viu, né? Nós já temos o número do processo e nós já temos o primeiro galho da árvore ou o primeiro documento do processo, tá bom? E aquilo que nós colocamos lá, né, em nome da árvore, aparece aqui, tá? Essa é uma melhoria do 6.4.0 que não tinha nas versões anteriores e que eles incrementaram agora. Então, eu consigo renomear, né, ou dar um nome, né, ali, subsequente ao número do documento que eu estou juntando, né, ou adicionando dentro do próprio SEI, tá bom? Então, isso é importante nós termos conhecimento, tá? Porque facilita identificar, né? Imagina vocês que estão aí desempenhando algumas funções administrativas e vão juntar aí requerimento individual de 50 policiais, né? Então, fazendo isso, você consegue, só olhando para a árvore, né? Ah, agora eu preciso achar o requerimento do soldado fulano. Só olhar onde é que está aqui o requerimento com o nome do fulano, clicar nele que você vai abrir esse requerimento, tá bom? É uma funcionalidade nova, né? Que exige esse cadastro, né, no momento de gerar o documento. Ah, comandante, eu já gerei o documento ou eu errei. Como é que eu faço para alterar, né? Aí é bem simples, tá? A gente altera e toma cuidado, né? Para alterar essa configuração que nós acabamos de fazer, tá? Isso não é uma alteração do conteúdo do documento, tá? Isso é uma configuração do documento no momento da sua criação. Então, todas as vezes que eu for alterar, tá, esse documento, né, essa parte que aparece aqui, né, descrita, né, na árvore, tá, eu tenho que ir por meio desse botão, tá? Vamos ver agora como alterar. Passou o mouse sobre o botão, né, ele vai dizer o que significa ele, olha, esse aqui é o botão de consultar ou alterar documento, tá? É diferente do botão de editar o conteúdo do documento, que se trata deste botão. Olha, editar conteúdo. Então, nós vamos ter uma pergunta na prova perguntando isso, né? E vocês precisam ter consciência dessa diferença, né? Então, alterar o conteúdo do documento é uma coisa. Alterar o documento, as configurações do documento é outra coisa, tá? Então, vamos aqui. Ó, agora eu poderia apagar, né? Ah, não é relevante o nome na árvore. É só salvar e pronto, tá? Agora o nome na árvore não aparece mais. Da mesma forma, se eventualmente, né, fosse um documento que não continha essa informação, a gente poderia adicionar, tá? Um detalhe importante, olha, presta atenção que se eu assinar esse documento, imagina que eu vá, né, assinar esse documento, tá? Vou assinar. Aí vem a pergunta: assinado o documento, né, não será mais possível alterar as suas configurações, no sentido, por exemplo, de incluir alguma informação a aparecer
né, para que ela possa aparecer na árvore do processo. Né? Certo ou errado? Então, vamos ver como é que ficaria. Olha, eu estou selecionando o ofício, esse ofício já está assinado por mim, ó, acabei de assinar ele, né? Agora eu vou tentar alterar, vamos ver? Olha aí, ó. Então, eu vou botar aqui de novo, né? Era um requerimento, perdão, estou no local errado. Nome da árvore, requerimento Marink. Tá? Vou salvar. Pronto. Então, olha que interessante, né? A assinatura do documento não impede a edição, né, das configurações do documento, tá? Lembre-se, eu estou falando de configuração, eu não estou falando de conteúdo. Diferencie isso, tá? Vou até escrever aqui para que os senhores não tenham dúvida, tá? Olha, configuração, tá? É diferente, né? Configuração, vou botar 12. Configuração e conteúdo, tá? Vamos entender cada uma dessas, né? Desses itens, tá? Configuração, consigo fazer a qualquer momento, independente do documento estar assinado ou não. Alterar conteúdo, não consigo fazer, tá? Se o documento tiver assinado e, tá? Presta atenção, porque do jeito que está aqui, se eu perguntar simples assim, ó, um documento depois de assinado não permite mais edição, certo ou errado? Essa afirmativa, por si só, ela é errada. Por quê? Porque se eu não disse em que condição está essa assinatura, tá? Eu posso ter a possibilidade de edição ainda, desde que esse documento não tenha, por exemplo, tramitado em alguma outra caixa, né? Mas, em resumo, tá? Se esse documento ainda permite, aliás, se esse documento ainda possui essa caneta na cor amarela. Vocês estão vendo que essa caneta está na cor amarela, pessoal? Então, significa que esse documento eu ainda consigo editar ele, mesmo eu já tendo assinado, tá? Alguns dos senhores já devem saber disso, né? Mas a partir do momento em que essa caneta ficar na cor preta, aí esquece, esse documento não mais poderá ser editado, tá? A partir de então, esse documento não é possível mais podermos editar ele de alguma forma, tá bom? A partir do momento em que essa caneta ficou preta, esse documento se torna imutável dentro do SEI. Olha que palavra bonita e olha que conceito, tá? Ah, comandante, mas e aí, se eu errei o documento? Você vai ter que juntar uma certidão, né? Fazendo a errata do documento naquilo que ela está errada, tá? Ou juntar uma segunda versão e na segunda versão dizer que a primeira versão deve ser desconsiderada ou deve ser considerada nula, tá? Mas depois que a caneta ficou preta, esquece, não tem como alterar mais, tá bom? Então vimos aí como criar um processo, como criar um documento, tá? E como configurar esse documento, né? E vimos as diferenças entre o processo de configuração, né, do documento e edição de conteúdo, tá? Ou alteração de conteúdo, ok? Nós vamos partir agora, tá? Já que a gente já viu o processo, né? Nós vamos falar sobre excluir um processo no SEI, tá? Então vamos aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui a ferramenta. Vou selecionar o processo, tá? E os senhores verão, tá? Que nós temos aqui, ó, vários ícones, né? Nós já vimos esses ícones numa outra aula, né? Que significa cada um deles. Percebam que quando o meu processo está selecionado, tá?
No SEI RO, tá? Lembrando que nós temos alguns SEIs de alguns outros órgãos, tá? Então, nós estamos especificamente aqui trabalhando e falando, né, das características do SEI de Rondônia, tá bom? Então, é importante ter acesso à aula aí, mesmo que você acesse ou leia algum manual, tá? Então, no SEI, né, disponível para que nós utilizemos aqui em Rondônia, selecionado o processo, o ícone de lixeira não aparece, tá? Olha a diferença, vou selecionar agora o documento. Os senhores verão agora que eu tenho o quê? Aqui, ó. Eu tenho a lixeira, né? Tenho a lixeira aqui para poder fazer o quê, pessoal? Para poder excluir esse documento deste processo, tá? Como é que é o processo de excluir documento, tá? Bem simples, né? Clica na lixeira, tá? Ele vai perguntar se nós queremos confirmar a exclusão. Vamos clicar em OK. Pronto. Esse documento foi excluído do processo, tá bom? E perceba, ó, selecionado o processo, aquela lixeira não aparece no menu de ícones, né? No menu de botões, tá bom? Então, vamos juntar. Então, vimos que nós não conseguimos excluir, né? Não é possível excluir um processo depois de criado. Mas nós podemos o quê, pessoal? Nós podemos encerrar esse processo, que é o que esse botão aqui faz, ó, né? O que ele faz é concluir, né? Na nossa área, tá? Na nossa área de trabalho, tá bom? Inclusive, ó, se eu fizer o envio desse processo para outra área, vou enviar aqui, por exemplo, tá? Depois a gente volta aqui para... Vou enviar aqui para Dinfo Capacita, pronto, enviar. Então, ó, enviei esse processo para uma outra unidade, certo? Se eu for lá para outra unidade, Dinfo Capacita, tá? Esse processo é esse aqui, ó, acabou de chegar. Vou abrir ele, tá? Não tem nenhum documento, né? Vou gerar um documento por aqui agora, tá? Então vamos lá, iniciar um documento. Vou botar aqui ofício, né? Vou gerar o documento público, vou clicar no botão salvar. Não interessa o conteúdo, né? Vou agora, ó, assinar esse documento, tá? Vou botar aqui como monitor, não tem problema. É só o teste. Pronto. Então agora está assinado, tá? Assinei esse documento. Percebam que nós temos, né, ali a informação de que a caneta está amarela, né? Então, quer dizer que esse documento ainda pode ser editado. Agora nós vamos fazer o envio para aquela caixa original, né? Para a caixa de Infodir, que é a caixa que eu estava antes apresentando aos senhores. Então, de Infodir. E quero manter esse processo na nossa caixa, tá? Então, aproveitando aqui, já deixa, né? A opção de fazer um envio de processo, tá? Nós vamos, né? Clicar lá no botão enviar processo, né? Aqui em órgãos das unidades, né? Eu poderia, se eu fosse pesquisar, eu poderia selecionar especificamente uma dos setoriais, né, um dos órgãos aqui do governo do estado, ou poderia simplesmente fazer a pesquisa aqui no campo unidade, tá? E existem outros botões aqui que nós vamos ver mais à frente, mas eu quero só utilizar esse botão, que é manter o processo aberto na unidade atual. O que vai acontecer? O sistema vai enviar esse processo para essa caixa, para Dinfodir. Eu estou agora na caixa Dinfo Capacita, né? Vai enviar para outra caixa, mas vai manter esse processo aberto aqui nessa caixa, né? Então, manter ele aberto na minha caixa atual, que é essa, que é a Dinfo Capacita. Vou fazer o envio. Pronto, então agora eu tenho ele aberto, ó, nas duas caixas, tá? E um detalhe importante que eu quero que os senhores prestem atenção, aquela caneta que estava, né,
amarela, né? Na cor amarela, ficou na cor preta, né? Então, ó, se eu quiser, né, editar esse documento, tá? Ele ainda está aberto na minha caixa, né? Se eu quiser editar, cadê o botão? Ó? O botão não aparece mais para que eu possa editar, tá? Então, eu não consigo fazer mais nada nesse documento? Não, você consegue, né? Mas editar o conteúdo, não. A única possibilidade que você consegue fazer no documento é, primeira opção que nós vimos, né? Olha, consultar ou alterar. Imagina que eu quero adicionar ali alguma informação na árvore. É um ofício de férias. Então, eu quero colocar ali que é um ofício de férias. Então, vou aqui, ó, na árvore, vou escrever férias, né? Vou salvar. Pronto. Então, a informação férias aconteceu. Mesmo com a caneta preta, pessoal, tá? Mesmo aqui com a caneta, né, na cor preta. Não interessa se ela tá amarela ou preta, eu consigo alterar a configuração, né, do documento, tá? Agora, ficou preto, eu não consigo mais alterar o conteúdo, né? Esse conteúdo não pode mais ser alterado. Pode ser assinado esse documento, mesmo que a caneta já esteja preta? Sim, o documento pode ser assinado por outros usuários na condição em que o conteúdo está. O conteúdo jamais poderá ser alterado a partir de agora que a caneta ficou preta. Tá bom? Prestem bem atenção na palavra. O conteúdo desse documento, depois que a caneta ficou preta, jamais poderá ser alterado. Ok? Um outro detalhe também que eu quero que os senhores percebam, tá? É que, olha, antes, enquanto a nossa caneta estava amarela, né? Nós tínhamos a possibilidade, né, de fazer a exclusão do documento. Agora não mais, olha, eu não consigo também excluir esse documento. Então, a caneta vermelha, não consigo alterar o conteúdo, tampouco consigo excluir esse documento, tá bom? Então, vimos como criar um processo, iniciar um processo, né? Gerando ele desde o início. Vimos sobre a exclusão de um processo e a exclusão de um documento, né? Vimos que um processo jamais poderá ser excluído depois de criado no SEI, tá? Disponível no estado de Rondônia, né? Geramos um documento e excluímos um documento, vimos como excluir, né? E vimos quando é que nós não conseguiremos mais excluir esse documento, tá? E agora nós vamos passar para a etapa de editar o documento, tá? Como eu disse, esse documento ele já está imutável, então eu não consigo mais alterar esse documento. Então nós vamos fazer o quê? Vamos gerar um outro. Para gerar outro documento, né, eu posso clicar aqui no botão, ó, iniciar documento. É esse botão, tá, dessa primeira página, uma página, como se fosse uma página, uma borda, né, laranjada, tá? Vou clicar. Aqui eu vou especificar que tipo de documento eu vou escolher, tá? Eu posso clicar nesse botão mais, se eventualmente o tipo de documento que eu queira criar não esteja aparecendo aqui, né? Então, ó, vamos supor que eu queira criar um relatório de IPM, né? Os senhores vão trabalhar aí variavelmente às vezes como escrivão, né? Em inquérito, tá? Então nós temos aqui a opção, olha, relatório de IPM, né? Então vou clicar aqui, tá? O sistema vai me fazer algumas perguntas, vamos ver aqui ponto a ponto, tá? Sobre essas perguntas. Eu poderia, né, buscar um documento do modelo, nós vamos ver daqui a pouco, não vai ser o caso, tá? Eu vou querer o texto que o sistema tem de pronto, né? Poderia criar aqui o nome na árvore, então quero dizer que isso aqui é o relatório do IPM, o relatório IPM, né? Poderia colocar o interessado, né? Já veio aqui as entidades, né? Tanto o usuário quanto a unidade
que é interessado no processo, percebam bem que eu disse que no processo, essas duas entidades, né, que seja o usuário ou a unidade, eram interessados. Então, o sistema já traz para o documento, para os documentos desse processo, também essa condição, ó, tá? De que essas pessoas ou essa unidade é interessado no documento, tá? Poderia citar aqui um destinatário, não vai ser o caso, né? Vou dizer que esse relatório é um relatório público, tá? Eu sei que tem as suas especificidades, né, sobre inquérito, mas nós vamos, só para exemplificar, tá? Manter ele público. E vou salvar. Então, ele vai gerar para mim aqui, né, um modelo de relatório de IPM, tá? Vou fechar aqui. Então, ó, trouxe para mim, né? Como ele já tem, aí é que interessante, né? Ó, ele já trouxe no nome IPM relatório. Aí ficou redundante, olha, relatório IPM. Então, o que a gente vai fazer? Vamos excluir aquilo que a gente colocou na árvore, né? Cadê? A árvore está aqui. Então, eu poderia complementar o quê? Relatório IPM. IPM relatório, se tivesse um número, vamos supor que esse IPM fosse o IPM número 53. Então, vou botar aqui 53, né? Ou N.53, tá? E vou salvar. Então, agora vai ficar, olha, IPM relatório número 53, tá bom? Feito isso, né? Temos aqui, ó, um documento chamado relatório, e nós vamos poder editar esse documento. Como fazer essa edição? Clicando nesse botão, ó, editar conteúdo, tá? É o nome desse botão. Então, o sistema abriu para a gente. E aqui, senhores, nós temos, olha, né, uma funcionalidade que permite, né, que nós façamos edição de todo o texto, né? Eu posso adaptar para aquilo que eu quero, né, ajustar, incluir informações. Então, nós vamos ver aqui e percorrer cada um desses botões para entender para o que é que eles são e para que eles servem, né? Onde se aplica cada um desses botões, tá? Então, aqui nós temos um título, né? Relatório, tá? Então, eu poderia, ó, ele está em negrito, né? Vamos apresentar cada uma dessas caixas de forma geral, depois a gente vai fazer e apontar o que cada uma significa, né? Ou mostrar aqui na prática o que cada uma faz, né? Então, eu tenho aqui o botão salvar. Lembrem-se que o botão salvar só vai estar disponível para eu clicar, olha, ele está indisponível. Por quê? Porque eu não alterei o documento ainda. Então, ainda estou na versão 1 do documento. Se eu der ou fizer qualquer alteração, um espaço que seja, o botão salvar já fica disponível para que eu selecione. Cliquei nele, pronto. Agora eu tenho duas versões desse documento. A versão 1, que não tem esse espaço depois do M, e a versão 2, que já tem esse espaço, tá? Então, cada vez que eu clicar no botão salvar, o SEI vai criar, né? O SEI vai criar uma cópia, né? Uma referência para esse documento, tá bom? Uma versão, tá bom? Uma versão. Assinar, né? Nós já vimos como fazer a assinatura. Cliquei nesse botão aqui, ele vai abrir uma caixa, onde ele vai me perguntar o cargo ou função, a senha, né? Identificar aqui o assinante, tá? Interessante que não é porque eu estou aqui manuseando o SEI que necessariamente aqui a assinatura que vai ser alocada aqui será só a minha, tá? A gente poderia aqui incluir, pessoal, ou indicar qualquer um dos usuários, tá? Do SEI. Por exemplo, né? Eu vou especificar aqui. Então, Jason, né? Então, ó, selecionei aqui, ó, o assinante vai ser o Jason, tá? E olha só, quem está logado no SEI agora sou eu. Vou selecionar aqui uma função, né? Vou botar aqui que ele está sendo monitor, por exemplo. Só que agora a senha, tá? Para validar, para assinar mesmo aqui, para aparecer lá. Olha, o Jason assinou, né? O Jason assinou esse documento, tá? Só vai aparecer
a assinatura se, né, aqui a senha colocada for a senha do JSON. Então, eu não consigo assinar um documento por ele, porque eu não sei a senha dele. E por isso que é importante que os senhores, né, não transfiram essa senha a ninguém. A senha é pessoal e intransferível, né? Um outro detalhe, tá? Então, assinado aqui, né? O outro detalhe vai estar na próxima, lá na tela de edição. Então, aqui, digitei minha senha, né? Esse documento, pronto. Agora vai estar assinado. Vou fechar aqui a caixa de assinatura, não é a ideia agora assinar. Temos aqui o botão, ó, localizar, né? Que é basicamente aquela mesma função lá do Word, né? E nós temos que entender, pessoal, que aqui o Save funciona muito parecido, né? Esses botões de edição são muito parecidos com aqueles botões do Word, tá? É claro que o Word possui uma infinidade muito maior de configurações, de edições do que o SEI, né? O SEI ainda é uma criança perto dos documentos do SEI, né? A opção de edição ainda a gente pode dizer que é uma criança perto dos documentos do Word, né? O Word, sim, é muito profissional, né? Aqui no SEI ainda carece de bastantes melhorias, tá? Mas vamos conhecendo. Então, esse botão aqui, ó, significa que eu posso localizar determinada palavra ou mesmo, né, procurar e substituir. Às vezes eu quero trocar alguma palavra e tem mesmo aquela função, né? Quero trocar todas as palavras vítima, né, por testemunha, por exemplo, né? Que agora eu vou citar agora informações de testemunha. Então, eu poderia fazer aqui, tá? Não é o caso, né? Mas dando um exemplo, né? Eu tenho, por exemplo, aqui a informação, olha, indiciado. Quero trocar a palavra indiciado por acusado. Então, ó, quero que você procure, tá? Indiciado, tá? E troque por, ou substitua, né, por acusado, tá? Vou mandar substituir ou substituir tudo. Qual a diferença? Substituir vai trocar a primeira que ele encontrar, tá? O substituir tudo vai trocar todas as palavras. Vamos ver? Ele encontrou duas, foram duas as palavras substituídas, tá? Prestem bem atenção aqui, ó, que nós temos a palavra indiciado, tá? Essa palavra ela vai ser alterada, né, para a informação acusado, né? Vou clicar em OK. Pronto. Então aqui agora já está, né, a palavra acusado, tá? Fechei, né? Só para os senhores identificarem essa informação. A outra estava aqui, ó. Tá bom? Então é isso. Localizar e substituir. Próximo botão é substituir, né? Que é basicamente o mesmo botão anterior, com a diferença que ele já vai direto para a aba substituir, né? Aqui, se eu cliquei aqui nesse botão, ele vai para a aba localizar, né? Então, essa aba é o botão localizar e essa aba é o botão substituir. São dois caminhos possíveis, tá? Tanto aqui quanto aqui, para a mesma funcionalidade, porque elas aparecem, né? Essas duas opções aparecem lá, lá para a gente, né? Próximo botão é remover formatação. Então, determinado grupo de linhas, né, possuem algumas formatações. Então, se eu quiser limpar a formatação que está aplicada a esse grupo de linhas, né, é só selecionar e clicar no botão limpar formatação, tá? Lá. Pronto, tá, ó. Cliquei no botão, né? A formatação aqui que era, acho que de avançar, né? Provavelmente era avançar à frente, tá? Foi desfeita, tá? Então ele vai basicamente alterar a formatação, tá? Aplicada, claro, desde que haja formatação aplicada, né? Na primeira etapa aqui, ó, aqui ele não alterou por quê? Porque não havia formatação aqui aplicada. Tá bom? Por isso que quando eu cliquei aqui,
ele não respondeu, né? Diferente daqui, que eu já tinha alguma formatação aplicada, né? Ó, se eu clicar aqui, selecionar aqui e clicar no botão formatação, ó, ele alterou já a formatação, ele tirou uma das formatações, tá? Lembrando que se você alterou alguma informação no documento e quer, fiz alguma alteração e ficou errado, como é que eu volto para aquela formatação anterior, né? Ou para a escrita anterior? É o mesmo atalho lá do Word, Ctrl Z. Ó, Ctrl Z vai voltando, né, as formatações anteriores, tá? Ele vai voltando, né, vai refazendo aquilo que foi alterado, né, em tantas quantas vezes você fez, tá? Um detalhe bem interessante, prestem bem atenção, ó, eu vou dar um Enter aqui depois do E, certo? Dá mais um para ficar mais fácil aqui. Pronto, criei isso aqui, ó, certo? Se eu digitar Ctrl Z, ó, ele vai desfazendo, certo? Então, se eu digitar Ctrl Z, ele vai desfazendo aquilo que eu alterei. E se eu salvar esse documento? Olha, eu vou salvar o documento. Salvei, tá? Cliquei e salvou. Agora, se eu clicar Ctrl Z, presta atenção. Então, ó, independe do documento ter sido salvo ou não. Entendeu, pessoal? Independe de ter sido salvo ou não, eu consigo desfazer as ações que tinham sido feitas. Tá bom? Que mais que nós podemos aprender? Próximo botão. Negrito, né? Vai transformar a palavra que está escrita em negrito, né? Vou aumentar um pouco aqui o tamanho aqui da palavra. Então, eu quero destacar uma palavra em negrito. Seleciono ela, dou 2 cliques, dou clique, seguro e arrasto na palavra, clico no N, pronto, a palavra ficou em negrito. Tá? Agora eu quero tornar essa palavra itálica. Vou clicar aqui no I, pronto, a palavra está itálica. Agora eu quero tornar essa palavra sublinhada. É o S. Pronto, ficou sublinhado. Então são opções de edição que o sistema me permite. Agora eu quero dizer que vítima está errado. Eu quero criar uma tarja na palavra vítima. Vou selecionar a opção taxado, né? O sistema vai o quê? Olha, deixar a palavra escrita, mas vai riscar ela ao meio, tá? Normalmente usado, né, para indicar que essa palavra não está mais válida nesse documento, né, ou deve ser desconsiderada, ok? Aqui nós temos outras opções, né? Eu poderia, por exemplo, ó, se eu quiser tornar essa palavra sobrescrita, então ela vai ficar menor e ficar na parte inferior. Normalmente é utilizado para colocar números, né? Próximo ou referência, por exemplo, eu quero botar aqui, ó, e fazer para essa sigla que ela tenha uma referência. Então eu posso botar aqui, ó, referência número 1, seleciono o número 1, vou lá na opção, ó, subscrito. Então ficou lá, ó, né, como se fosse uma referência de rodapé, tá? Existem outras opções para se fazer isso, né? Ou colocar ela na parte superior também, né? Então eu poderia aqui, ó, selecionando ele, fazer o contrário agora, colocar ele sobrescrito, né? Ou seja, sobre a palavra, tá? Então, retira a opção subscrito, né? E deixa a opção só sobrescrito. Pronto, o número foi para a parte superior da palavra, tá? Mais uma opção para edição. Alterar o texto para maiúscula, né? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, ó, essa palavra ela está só com a inicial maiúscula. Eu quero botar ela toda maiúscula, né? Eu clico aqui, ó, ficou tudo maiúsculo, né? Se eu clicar de novo, né, ó, não acontece nada, porque esse é apenas para colocar a palavra como maiúscula. Se eu quiser fazer o inverso, você vai clicar aqui, ó, no outro botão, que é alterar para minúsculo, tá? Então é isso. Próxima opção é cor do texto. Então eu quero dar uma cor, dar uma ênfase a determinadas palavras, né? Essa linha aqui eu quero ela na cor vermelha. Posso vir aqui, ó, colocar a cor vermelha
Pronto, a escrita está na cor vermelha. E não confundam, senhores, tá? Nós temos dois botões aqui, ó, diferentes um do outro. Esse botão altera a cor do texto. Esse botão altera a cor, tá, do fundo do texto, tá? Vamos ver agora a diferença? Agora eu quero que a palavra inquiridos esteja com fundo amarelo. Quero dar um destaque para ela. Então, eu vou vir aqui, amarelo, pronto. Não é a palavra que está amarelo, agora o fundo da palavra que está em amarelo ou alaranjado, tá bom? Então, percebam bem a diferença entre esse botão, que é alterar a cor do texto, né, ou cor do texto, tá? Para que eu selecione a cor do texto, para esse botão que é cor do plano de fundo, né? Que é a cor que fica ao fundo do texto, bom? Botões diferentes. E eu tenho aqui outras possibilidades, né? Por exemplo, né, olha, a opção de recortar. Então, se eu selecionar aqui, ó, uma palavra, ele vai habilitar a opção de recortar uma palavra. Aqui ao lado, a opção de copiar essa palavra e mais ao lado, a opção de copiar a formatação dessa palavra, tá? Como é que isso funciona? Copiar a formatação, ó. Ah, rapaz, essa palavra tá negrita e tá com o fundo amarelo, né? Eu quero aplicar isso para uma outra linha aqui inteira. Como é que eu faço? Clico aqui, ó, no copiar a formatação. E agora, olha o meu cursor, mudou. O meu cursor, ele fica com esse pincel, né? Em formato de pincel. E agora, a palavra ou as frases que eu selecionar, ó, ela vai ficar na mesma formatação daquela anterior, né? Se eu fizer de novo, olha, copiar formatação, quero aplicar essa mesma formatação para esse parágrafo inteiro, tá? Pronto. Toda a formatação dessa, né, dessa frase que eu selecionei veio para cá, tá bom? Ah, e para alterar, simples, né? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ele vai desfazendo. Próximo botão, ó, colar. Então, se eu copiei, né, para poder colar, eu preciso ter copiado. Então, se eu copiei, quero copiar aqui essa frase. Vou copiar, ó, copiar. E agora eu quero, embaixo do número 1, colar. Então, tem aqui, ó, colar, tá? Ou Ctrl V, tá? Posso vir aqui, Ctrl V. Vai colar exatamente da mesma forma que foi copiado, inclusive com as formatações que ela tiver. Próximo botão, colar como texto sem formatação. Então, às vezes eu copio, né? Tá amarelo, tá vermelho, e eu quero colar ele sem essa formatação, mas eu quero só colar o conteúdo, né? O texto mesmo que eu copiei. Então, eu iria usar esse botão aqui, tá? Que é colar sem a formatação que foi copiada. Esse é o Ctrl Z, ou desfazer, né? O botão de desfazer as ações que a gente está fazendo. E esse é o botão de refazer, ou então o atalho, né? Ctrl Y. Ele vai refazendo aquilo que nós desfizemos, né? O outro botão é mostrar bloco de código. Se nós clicarmos nele, né? Nós vamos ver que cada linha dessa, tá? É vamos dizer assim, um bloco de código, né? Isso aqui é muito usado para quem utiliza algum tipo de edição, né, do conteúdo por meio de código, tá? Muito pouco usual para nós, que pouco conhecemos de desenvolvimento, né? Para os usuários da Polícia Militar que não tem essa familiaridade com desenvolvimento, tá? Então, pouco utilizado esse botão. Esse é o botão para inserir algum caractere especial. Então, estou tentando aqui, não achei aqui a vírgula. Eu não achei algum caractere para me colocar no meu texto, né? Aqui você vai ter uma lista de caracteres bem diferente, tá?
e podem selecionar aqui, ó, outras opções. Number Forms. Vai aparecer aqui, ó, outras opções de número. Geométricos, né? Então, ó, opções geométricas. Então, aqui são vários tipos de caracteres que os senhores poderão utilizar caso não tenha disponível esse caractere no seu teclado, ok? Esse botão é a opção de lista sem número, né? Então, se eu colocar aqui, ó, eu quero que essa linha faça parte de uma lista minha. Então, cliquei no botão, ó, ele cria, né, esse indicativo aqui na frente, né? Olha, tá criando aí. Vamos lá. Ele vai criando, né, pra gente essa indicação, tá? A gente poderia, inclusive, tal, clicou de novo, ele desfaz, clicou, ele coloca, né? Nós podemos também aqui criar uma outra lista, tá? Cadê? Aqui, né? Colocar aqui uma lista, mas agora sem número, né? Essa lista é numerada, tá? A primeira, né? Vamos botar aqui, ó. Criar aqui uma lista numerada, primeiro botão. Ele vai criando, olha, 1, 2, né? E aqui é a lista não numerada. Então, selecionei duas linhas, lista não numerada. Ele altera o número, tá? Só para essa referência, né? Esse ponto à frente, tá? Aconteceu um negócio aqui bem interessante, olha. O botão salvar começou a piscar em vermelho, né? Significa que já passei um longo período de tempo editando esse conteúdo sem que eu tivesse salvo, né? E ele já é um alerta, olha, é importante salvar o seu documento, né? No intervalo de tempo considerável. Então, vamos clicar no botão salvar aqui. Pronto, ele para de piscar, tá? Se eu não estou enganado, são 10 minutos, tá? A cada 10 minutos, ele vai, se eu não estiver salvando, ele vai piscar esse botão. Opção de recuo, né? Diminuir recuo ou aumentar o recuo. O que é isso, né? Cliquei aqui na frente, ó, da linha e vou aumentar o recuo, ó. Perdão, diminuir. Aumentar, o outro lado. Então, ó, eu vou andando, né? Com a minha linha para a direita ou para a esquerda, tá? É essa a função desses recuos. É mais ou menos organizar o texto, né? Como nós poderemos aí editar o texto de diversas formas, né? Eu quero criar um título a mais 4 centímetros à direita ou 2,5 centímetros à direita. Aí vai do tipo de documento que a gente está criando. Aqui nós temos a opção, ó, de incluir uma imagem, tá? Bem simples, né? Clica no botão, escolhe os tipos de imagens nesse documento, tá? Imagem. A outra opção é incluir uma tabela, né? Vamos colocar aqui, eu vou deixar uma tarefa para vocês, tá? Para vocês criarem, né? Para os senhores criarem um documento para a gente. Tá? Eu quero que vocês fazendo uso das ferramentas, tá? Então não vai ser um documento de modelo. Quero que vocês criem um documento, tá? E apliquem nesse documento, pessoal, todos esses botões ou todas essas configurações aqui, tá bom? Então vamos lá. Vou terminar aqui. Recuo, imagem, tabela, inserir um link, né? E aí, vamos ver como é que nós adicionamos um link. Então, imagine o seguinte, os senhores estão querendo fazer referência, né, de algum site, né, ou alguma coisa na internet. Esse botão, inserir link, vai permitir que, quando clicado em cima dele, né, abra-se uma página do seu navegador e você consiga visualizar esse site, né, ou esse link que vai estar aí. Por exemplo, eu quero criar um link aqui da PMRO. Na configuração, né, nós clicamos aqui, ó, inserir um link. Em texto visível, eu quero que apareça só PMRO, ou seja, vai estar lá PMRO, mas clicando em cima do nome PMRO,
eu vou abrir o site da PMRO. Então, na URL vai estar assim, ó, pm.ro.gov.br. Tá? Poderia aplicar algum estilo, né? Mas não quero, tá? E quero que ele abra essa URL em uma nova página. Vou clicar em OK. Ficou aqui na frente, né? Ficou ruim. Deixa eu colocar aqui mais no corpo do texto. Inserir link. PMRO. Na URL é pm.ro.gov.br. OK. Então tá aqui, ó. Tá em azul, né? Vou salvar, tá? Vou fechar esse documento. E agora, quando eu clicar aqui, ó, sobre ele, né, ele vai atualizar. E aí eu tenho aqui, ó, aparecendo pra gente, né? Essa informação, ó, PMRO. Agora, se eu clicar sobre PMRO, ele vai abrir o site da PM. Né? Vamos fazer agora. Ó, ele muda, o cursor vai mudar para uma mãozinha, ó. Tá vendo? Ó? Cliquei, ó. Tá? Ele tentou abrir com o SEI na frente, né? Aí não vai funcionar, tá? Tem que ser só pmro.gov.br, tá? Vamos lá alterar então. Cadê? Editar, né? Conteúdo. Aqui, né? Posso. Hiperlink. Opa. De novo, texto visível, PMRO. URL. Vamos botar o www.pm.ro.gov.br. Né? Vamos ver se funciona sem o HTTP, né? Senão vamos ter que adicionar o HTTP aqui também. Ok? Salvar. Fechar. Atualiza a página. Vamos lá. Olha, ele não vai abrir, tá? Ele está adicionando. Só você olhar no rodapé aqui, ó. Quando eu passo o mouse, tá? Presta atenção que vai aparecer aqui ó, no rodapé, ó. Bem aí no rodapé quando eu passar o mouse sobre o link. Olha lá, ó. Ele está adicionando toda a URL do SEI, né? Antes da URL da corporação, tá? Por isso que ele não vai abrir aqui, provavelmente de jeito nenhum. Vamos lá de novo, deixa eu ver se eu consigo alterar isso por meio. Vou apagar aqui. Hiperlink. PMRO. URL, tá? Vamos botar o HTTP. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar direto o site lá da PMRO. Então vamos aqui, ó, copiando o site, tá? Com um HTTPS. Voltando para o documento, na URL, dá um Ctrl V, OK. Salva. Fecha. Volta para o processo, atualiza a página, clica aqui. PMRO, agora vai, tá vendo pessoal, ó? Agora se eu clicar, ó, agora ele vai carregar a página da Polícia Militar, tá? Nós estávamos nessa, né? Deixa eu fechar tudo aqui. Agora se eu clicar, ó, é só vocês olharem lá no rodapé, agora sim, né? Tá aparecendo certinho aí, porque faltava aí, né, a escrita completa, inclusive com um HTTP, tá? Cliquei, ó. A partir de agora ele abre o site, né, da PMRO aí, tá bom? Então é isso sobre link que nós tínhamos para passar. Vamos botar aqui na edição para terminar os demais botões, né? Esse botão SEI serve para quê, pessoal? Para que nós façamos a inclusão, né, de um número de processo SEI, tá? E quando clicado nesse número, ele já vai abrir esse outro processo. Vamos fazer agora, tá? Para isso, nós precisamos o quê? Digitar um número de um processo válido, né? Um número de um processo válido. Então, vamos lá. Voltar no SEI. Voltar aqui na minha caixa principal, tá? Vou usar esse processo aqui para citar naquele documento lá, tá? Então, vou abrir esse processo.
Vou copiar, ó, clico aqui nessa pasta amarela e clico em cima do número. Texto copiado. Ou então, clico sobre o número, né? E posso selecionar, né? Dar um Ctrl C, tá? Várias possibilidades. Selecionar. Eu prefiro essa opção de clicar na pasta amarela e clicar sobre o número que ele já copia para mim, tá? Então, feito isso, voltemos ao documento principal. E agora eu quero citar aqui esse número, SEI. Então, vou clicar aqui no botão SEI, dar um Ctrl V aqui dentro, dar o OK. Pronto. Então, ele criou aqui, ó, o número, né? Vou salvar e vou fechar essa página de edição. Quando nós viermos para o documento, tá, ó, o número SEI também está em destaque. Tanto é que se eu passar o mouse, ó, ele já vai, ó, criar um link, né? Se eu clicar sobre esse número, por que é importante isso? Porque às vezes eu quero fazer referência a algum documento ou a algum processo, no caso aqui nós estamos falando e fazendo o link do processo, e se eu quiser conferir, eu que estou lendo, ou um outro usuário, é só clicar em cima do número e já vai abrir esse outro processo numa outra página, numa outra aba, tá bom? Vamos voltar para o processo principal, onde nós estamos editando ele. Editando, né? Vou colocar para editar, voltar para a edição dele. Então, incluímos um hiperlink, incluímos um número SEI. Agora, nós vamos incluir não o número do processo, nós vamos incluir o número do documento, tá? Como fazer isso? Mesma coisa, tá? Volta aqui, ó. Imagina que eu queira fazer referência no meu IPM ao número, né, a esse documento aqui, que é o ofício de férias aqui. Vou clicar em cima desse botãozinho azul e clicar sobre esse número. Copiou o número desse documento. Vou abrir meu documento. E aqui, clicando sobre o botão SEI, vou colar esse número e dar OK. Pronto. Vou salvar esse documento. Vou minimizar só. Atualizou ele aqui. Pronto. Agora eu tenho uma referência de um link externo, de um documento no SEI, né, do processo, o número do processo, e agora especificamente um documento dentro do SEI. Então eu consigo fazer o quê? Clicando nele. Consigo abrir direto esse documento. Quer ver? Ó? Cliquei, vai abrir direto para a gente, né, aquele ofício que nós criamos. Tá? Então isso é uma ferramenta importantíssima, porque quando nós criamos, né, construímos o nosso documento, fazendo isso, fazendo esses links, a gente facilita o acesso a esses itens que são citados, né, nesse documento criado por nós, tá? O que mais nós temos? A opção, né, de inserir valor por extenso, tá? Nós clicando nele, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha o número 1000. 1000, né? Se eu selecionar aqui e clicar aqui, ó, ele coloca pra gente, ó, o que está escrito em número, né? Ele coloca em texto, tá bom? Pensa num número grande aí. Pronto. Então, selecionei, valor por extenso. Pronto. Não precisa perder tanto tempo, né? Ó. 182 quadrilhões, 918 trilhões, 723 bilhões, 19 milhões, 872.019 reais. E aí? Pensou ganhar essa grana aí na Mega Sena? É isso, tá? Ele é uma funcionalidade que ajuda bastante a gente aí a estar escrevendo, né, por extenso, determinado número que nós digitarmos, tá? Vamos lá. A opção de aplicar zoom, né? Eu estou com zoom aqui em 100%, mas poderia diminuir para 75% ou aumentar para 150%, né? É uma opção de escolha mesmo, né, para que esse documento na forma eletrônica esteja aparecendo para vocês, tá?
estou em 100% porque fica mais fácil para vocês enxergarem aí o que nós estamos fazendo. Autotexto, o que é autotexto, né? A gente pode criar aqui, ó, alguns autotextos, né? Imagina o seguinte, toda vez que eu vou criar determinado documento, no finalzinho aqui, ó, eu sempre estou auxiliando o meu chefe, né? O capitão fulano. Então você pode colocar aqui, ó, e criar um autotexto para que quando vier para cá, você já, ó, clicando em autotexto, consiga importar aqui essa assinatura, né? Ou esse padrão de assinatura, tá bom? Vou fazer isso agora. Vou criar aqui, vou sair daqui mesmo sem salvar. Nós vamos criar um autotexto, tá? Vou acessar aqui o... Aliás, vamos terminar lá, depois a gente volta para o autotexto, tá? Já é uma parte bastante... já faz parte de um outro acesso de outros menus, né? Vamos terminar aqui a opção do documento, depois a gente vai para essas outras informações, tá? Senão começa a ficar uma aula muito truncada. Então vimos aqui o autotexto, tá? O que nós vamos fazer é conseguir importar textos, né, pré-prontos, criados anteriormente para esse nosso documento, tá bom? E aí, finalmente, chegamos aqui à funcionalidade de estilo, tá? Que vai tratar o estilo, senhores. Ele trabalha, né, com a formatação, alterando, né, a forma como o texto está ou é nos apresentado, tá? Então, ó, por exemplo, esse texto, ele está configurado aqui como, ó, texto justificado, recuo, primeira linha direita. Então, ó, primeira linha tá com recuo, né? Então, ó, primeira linha tá com recuo. Vocês vão perceber, ó, que a segunda linha, como ficou muito grande, ó, né, depois de evento aqui, depois da vírgula, não coube na tela, ele passou para a segunda linha. A segunda linha começou, ó, né, lá no início da margem, tá? Então é isso que quer dizer, ó. Texto está justificado com recuo da primeira linha. Né? A primeira linha está com recuo à direita, tá? Poderíamos alterar? Poderíamos, ó. Vamos alterar aqui. Vamos colocar agora qual a opção? Vamos colocar ele texto centralizado, maiúsculo e negrito. Pronto, ó. Agora ficou, né, um texto centralizado, maiúsculo e tudo negrito. Agora eu quero ele centralizado só. Só ficou centralizado, não está mais negrito. Agora eu quero ele fazer ele uma citação, né? Primeira opção, a citação. Então, ele traz, diminui a letra, o recuo já fica bem mais à direita, né? Praticamente que os 4 centímetros padrão da BNT. E aí, pessoal, aqui a gente tem vários tipos de formatação, tá? Eu gostaria que os senhores entendessem, principalmente essas formatações em níveis, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou criar aqui um nível, né? Vou criar aqui ao final. Então, aqui, ó, quero criar aqui níveis de formatação. Então, eu vou escrever aqui, né? Nível 1, nível 2, tá? E cada linha dessa vai ser um nível. Então, eu vou selecionar essa linha e vou colocar aqui, ó, entre nível, ó, item nível 1. Vou selecionar, ó. Então, ele coloca um número. Esse número, ó, passa a estar automática, né? Nível 1 fica dentro de um texto. Então, isso aqui é importante, ó, para separar, às vezes, para categoria. Eu construo o meu texto naturalmente, né? Vou construindo. E aí, poxa, cheguei num outro nível. Cadê o nível 2, né? Cheguei no nível 2 agora. Né? Uma categoria 2. Então, vai ser nível 2. Tá? Não é um subnível, tá? É a mesma categoria. Porque esse número aqui, ó, vai virar 2, tá? Ó, vou lá, nível 1, tá? Selecionei aqui, ó, nível 1. Não é aqui. Aqui eu crio uma subcategoria do principal. Não, estou criando um nível, né? O segundo, vamos dizer assim, o segundo capítulo, né? Vou botar em capítulo para não ficar confundindo nível com nível, né? Então, capítulo. Então, aqui, ó, capítulo 1,
capítulo 2. Imagina que cada capítulo fosse separado, né, em subcapítulos. Então, eu quero isso aqui, ó, como um subcapítulo, tá? Esse aqui, primeira linha, eu já quero ela como um subcapítulo. Então, para ficar 1.1, como é que eu faço? Clico nesse botão, vou lá no item nível e vou selecionar essa opção, ó. Item nível 2. Por isso que eu paguei a palavra nível, para vocês não confundirem, tá? Selecionei, ó. Agora eu tenho o quê? 1.1. É essa linha, é a 1.1. Essa aqui vai ser o quê? Essa aqui agora eu quero, de novo lá, ó. É subordinada à anterior, então vai ser nível 3. Então, ó, 1.1 é essa, 1.1, 1.1.1, tá? E assim por diante. Poderia criar vários níveis, né, aqui dentro, tá? E aqui dentro, o que tiver escrito aqui, vai ser o quê? Dentro do nível 2. Mesma coisa, ó. Selecionei essa linha, não é o nível, o subtópico, né, do nível principal, então eu vou ter que selecionar lá nível 2. Vem aqui, nível 2. Pronto, ó. 2, 2.1, né? E aí por diante, tá? E assim por diante. Então, é uma configuração bastante importante, né? Dá um aspecto de formal para o documento, né, que tem relevância, tá? Então, nós temos aqui, senhores, várias opções, tá? De estilos, tá bom? Olha aí, ó. Várias opções de estilos, várias, tá? E, por fim, acabou, né? Vou salvar aqui esse documento. Então, por fim, aqui nós vimos todos os botões de edição, para o que é que eles servem, né? Quando usar,